Oi, eu sou Inajara Soares e esse é o nosso programa Saúde e Longevidade, sempre às quartas-feiras aqui na nossa TV Costa Doce. Oi, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Saúde e Longevidade e o tema de hoje é sobre dor crônica. Para esse bate-papo, convidei dois especialistas no assunto aqui do nosso município e da nossa capital também. Luísa Deik, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. José Rubens Zambelli, também muito bem-vindo. Eu vou falar um pouquinho sobre os nossos convidados, um currículo invejável, onde eles têm experiências, assim, expertises no assunto que vão estar compartilhando hoje conosco nesse nosso encontro. Vou começar aqui pela Luísa Deik, primeiras damas, né, Zé? A Luísa Deik, ela já é fisioterapeuta há mais de 16 anos, especialista em movimento humano, especialista em saúde coletiva, formação em Pilates clássico, atualmente responsável técnica da empresa Estude Reabilitar Fisioterapia e Pilates, aqui no nosso município, em Guaíba, responsável pelos atendimentos especiais, né, e manejo da dor crônica na mesma clínica também. Seja muito bem-vinda, Lu. Obrigada, é um prazer estar aqui e compartilhar os conhecimentos sobre esse assunto com vocês. Obrigada. Vou falar um pouquinho sobre o José Rubens Zambelli também, mais conhecido como o Zé Rubens, né, nosso querido fisioterapeuta, né, do Instituto Biomec, especialização em fisioterapia esportiva pelo SET, né, na Universidade Federal de São Paulo, mestrando do programa de pós-graduação em ciências cirúrgicas pela URGS, capacitação em curso da área de biomecânica, fisioterapia esportiva, dor crônica do esporte, recovery e terapia manual. Colunista também, né, na área da Tri Sports Magazine e atua também com atletas, né, na parte da fisioterapia de atletas amadores e profissionais em diversas modalidades esportivas. Seja muito bem-vindo, Zé. Obrigado, Inajara, pelo convite e estar compartilhando conhecimento aí com vocês. É sempre um prazer. E falando em dor crônica, Lu, eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre o parâmetro dessa dor, o que ela abrange, os sintomas, que é tudo isso que tem muitas dúvidas, né, do pessoal em casa e que tem aquela dorzinha que incomoda, que a gente vai tentar esclarecer para vocês hoje aqui em casa sobre essa dor, essa síndrome, né? Certo. Boa noite a todos, então. Vamos falar um pouquinho sobre dor crônica. Então, como a Inajara falou, a dor, quem nunca sentiu uma dor, né? Então, a dor é uma resposta normal do organismo, alguma lesão, alguma coisa que não está certa, alguma coisa que está errada no nosso organismo, mas ela tende sempre a passar. Então, com o tempo, o tratamento, ela tende a passar. Quando que a gente considera que uma dor é crônica? Quando ela passa de 3 meses, quando ela persiste por mais de 3 meses, é quando o paciente, então, né, junto com a equipe médica que acompanha, teria que, então, investigar e ver o porquê dessa continuidade desse quadro. A dor crônica, ela tem, então, diversos motivos, pode ter diversas causas, dentre ela algumas doenças crônicas, como diabetes, por exemplo, a maioria dos tipos de câncer, né? Ela pode vir também originada de alguma lesão esportiva, traumato ortopédica, lesões das mais variadas, e também ela pode estar vinculada, como consequência de doenças primárias, como fibromialgia, por exemplo, e enxaqueca, né? Então, essas dores, quando persistentes por mais de 3 meses, é quando a gente passa a classificar ela, então, como dor crônica. Sim. E dentro da dor tem a parte da epidemiologia também, né, Zé? E aí, como é que tu pode nos estar contribuindo com essa parte mais do diagnóstico dentro da dor crônica? Puxando um gancho do que a Luísa falou ali, para a gente entender dor, ela é uma experiência sensorial e emocional desagradável que ela tem uma ligação ou não com uma lesão. Ela tem um potencial, uma conexão entre uma lesão ou não. Isso é um conceito pela IASP, que é uma associação internacional sobre o estudo da dor. E quando a gente fala sobre uma epidemiologia, eu sempre trago em algumas aulas alguns dados em países de primeiro mundo e de segundo mundo, que é o nosso país aqui. Por exemplo, nos Estados Unidos, a nossa população mundialmente é em torno de 7,6 bilhões de pessoas. Nos Estados Unidos é gasto em torno de 7 bilhões de dólares com a dor crônica. E o que é o campeão mundial que agrava mais as pessoas? É uma dor lombar e uma dor cervical. Que isso é uma coisa muito comum ainda no Brasil. Mas como que é tratado nos Estados Unidos isso, né? Por exemplo, chega nos hospitais lá, as pessoas que chegam com uma queixa de dor cervical ou de dor lombar, aqui no Brasil normalmente é feita uma medicação.
a primeira intervenção se vai para um pronto atendimento. Nos Estados Unidos, não. Eles recebem um questionário e, através desse questionário, a pessoa começa a responder aquelas questões e o profissional que está ali de primeira linha atendendo, ele começa a fazer, ele gera um score e esse score ele vai determinar se ele vai para casa com repouso, se ele vai fazer uma medicação ou se ele fica internado. Então, isso é um tratamento de primeira linha num país de primeiro mundo. É aquela brincadeira que a gente faz, expectativa-realidade, né? Isso é uma expectativa que a gente poderia se ter nos nossos hospitais aqui, com uma crise de dor ou não. Já no Brasil, a gente estima-se uma população de 210 milhões de pessoas, em torno de 60 milhões de brasileiros, 60 milhões de brasileiros sofrem de dor crônica, ou seja, em torno de 37%. E conforme a Sociedade Brasileira do Estudo da Dor, 1 em cada 3 brasileiros recebe o tratamento inadequado para dor crônica. Então isso é uma coisa que ainda a gente está errando em alguns tratamentos, né? Porque apesar é um número alto de 60 milhões de pessoas, 37% tem um problema com a dor crônica e de 1 a cada 3 brasileiros sofre com... Não, é um número bem alto, né? Lu, eu gostaria que tu falasse nessa percepção, assim, linkado com a parte da epidemiologia que o Zé Rubens comentou, o que mudou nessa percepção, assim? Bom, então, como o Rubens já comentou um pouco, o que mudou na percepção hoje do tratamento da dor crônica é que antigamente qualquer paciente que apresentava uma dor que persistisse por 3, 6 meses ou mais, a indicação seria repouso. Afastamento do trabalho, repouso, medicamento, né? Então, hoje a gente tem uma outra percepção, a abordagem é totalmente diferente. São raros os casos em que se recomenda o repouso em caso de dor, seja ela de qual origem for. Então, sabe-se, a gente brinca lá na clínica muito, sedentarismo dói, né? Então, o repouso também dói, porque quanto mais imóvel ficar um paciente que tem dor, principalmente as dores físicas, né? As dores... enfim, de lesões ortopédicas, também traumatopédicas, a fibromialgia é outra condição que leva a uma dor crônica. Quanto maior o repouso, quanto maior o tempo de imobilidade, mais dor essa pessoa vai vir a ter. Então, o manejo hoje é totalmente diferente. O tratamento inclui principalmente movimento e exercício e não mais o repouso. Então, é uma ação conjunta de medicamento, né? Depois a gente vai falar um pouquinho também sobre a equipe multidisciplinar, abordagem multidisciplinar. Mas o que então se tem hoje de percepção é não repouso, e sim o movimento. Sim, fica a dica, movimente-se. Agora aqui, ó, jogando a bola no clima esportivo, que é a tua área, né, Zé, também. A parte, então, dos biomédicos, assim, o que mudou nesse modelo da área de vocês, da fisioterapia, com essa percepção da dor crônica? Esse modelo, primeiro para a gente entender, e puxando um gancho ali da Luísa, para a gente entender, modelo é uma hipótese, tá? Então, na minha opinião, o que eu acho que se deve se ter mais, e foi aonde que a gente tem ainda muito na cultura, tanto médica quanto fisioterapêutica, que é o modelo cinésio-patológico e o modelo biomédico, tá? Que é um termo que nós estávamos conversando aqui um pouco antes, que é uma coisa muito técnica, né? O modelo biomédico, ele diz o seguinte, que a lesão, ela tem relação com a dor. Então, se a dor, ela tem uma severidade muito alta, a lesão tem uma severidade alta. Só que os estudos apontam, por exemplo, em São Paulo foi feito um estudo com pacientes sintomáticos e assintomáticos. Tem dor e não tem dor. Explica o que é sintomático e assintomático às vezes. Sintomático é o que tem o sintoma e assintomático não tem o sintoma. Então eles pegaram pacientes que tinham dor no ombro e o mesmo paciente que não tinha dor no ombro. Eles fizeram ressonância magnética nesses pacientes com a dor no ombro, vamos supor que era o direito, e o esquerdo não tinha dor, e eles encontraram os mesmos achados morfológicos. Então, o que o modelo biomédico nos diz, que dor tem relação com a lesão e a severidade da dor tem relação com a severidade da lesão, esses estudos, eles, né, já apontam que não. Porque o mesmo indivíduo que fez um exame num ombro que tinha dor, tinha o mesmo achado no ombro que não tinha dor. Então, para que a gente construa um raciocínio clínico no tratamento da dor crônica, a gente primeiro tem que entender isso. Modelo é uma hipótese. O que pode ser hoje, amanhã já não é mais. Né? Eu gero uma hipótese agora, amanhã já vem um outro estudo que comprova aquilo ali que não necessariamente vai ser. Então, esse é o modelo biomédico.
Vale complementar, se tu me permite, também assim, complementando o que o Rubens tá falando pra gente, que às vezes o paciente se baseia muito num diagnóstico, né? Então a gente se fixa no diagnóstico e nem sempre o diagnóstico vai trazer os sintomas esperados. Então, por exemplo, outra brincadeirinha de clínica, né? Existe vida após a hérnia de disco. Então o paciente, eu tô com hérnia de disco, eu vou morrer de dor, eu sou agora um inválido. Não, né? Então nós temos tratamento, tem condutas que a gente pode fazer manejos de que a pessoa tenha alívio de dor e possa levar a vida normal com um diagnóstico de hérnia de disco, né? Então essa percepção mudou e muito. Então, assim, não se detém-se mais a um diagnóstico e sim, né, nas possibilidades de tratamento e cura, muitas vezes, para que a dor crônica venha que se evite que a dor crônica seja limitante. Mas aí que entra as equipes multidisciplinares, né, que vai complementar esse tratamento, né? E aí eu gostaria que vocês pudessem falar um pouquinho, né? Isso é bem importante comentar, porque uma dor crônica, então, como a gente já falou, a dor que inicia, né, que se persiste por mais de 3 meses. E 25% das dores crônicas, elas viram uma síndrome da dor crônica, né? Então, o que vem a ser a síndrome da dor crônica? É quando, além da dor, existem outras características, outros sintomas que a pessoa vem apresentar. Por exemplo, depressão, ansiedade, né? Diminui seu convívio com a família, diminui suas atividades, né? Ela procura mais a clausura do que o convívio social. Então isso, a síndrome da dor crônica é tudo que envolve uma dor, é o quadro que é gerado em volta da dor, né? Então, quer complementar, Rubens, assim, falar um pouquinho sobre... Seguindo ainda nesse raciocínio que a Luísa falou, eu citei aqui o modelo biomédico, tá? Mas a gente vai falando também um modelo que a Lu complementou ali na clínica, existe vida após a hérnia, né? Trazendo para nossa área, né? A parte do fisioterapeuta, existe um modelo que a gente chama cinesiopatológico também, que é um modelo que a gente deve utilizar como raciocínio no tratamento. O que esse modelo cinesiopatológico? É movimento, é o que a gente trabalha, a nossa atuação. Então, o que ele diz? Que dor também tem relação com a lesão, né? Só que a gente sabe que nem sempre se tem, porque a Lu no início já citou aqui, uma dor, a gente tem uma classificação de dor aguda e dor crônica. Uma dor aguda persiste até uns 3 meses e normalmente está associada, ela casa com a lesão, né? E essa dor aguda, ela vai desaparecer com a causa que está gerando. Agora, uma dor crônica é uma dor que persiste há mais de 3 meses. É uma dor que a gente não sabe o que está causando, porque é um fator multidimensional, multifatorial. E quando esse quadro se mistura e vira essa síndrome, né, da dor crônica, a gente já não tem nem mais a noção, às vezes, do que começou antes, o que vem primeiro, o que é causa, o que é consequência. Se a depressão é consequência da dor ou se a dor é consequência da depressão, né? Então aí os sintomas começam a se misturar. Por isso a importância do tratamento multidisciplinar. Isso é uma coisa que a Lu estava comentando, esse modelo cinesiopatológico que a gente fala, é o fisioterapeuta começar a entender que esse modelo é só hipótese, não é a causa do problema numa dor crônica, né? Eu não posso dizer que uma sobrecarga tecidual, o que é uma sobrecarga tecidual? O paciente está compensando com o quadril, o paciente está compensando com o joelho, o paciente está compensando com o tornozelo ou com o braço, cotovelo. Às vezes vocês podem falar melhor do que eu, né? Eu como leiga aqui para vocês, às vezes a gente tem uma dor nessa perna, mas a gente joga o peso para outra perna, né? E aí dá uma sobrecarga também, né? Sim. No movimento. Mas essa curiosidade é uma coisa que isso é muito utilizado no nosso meio. Só que para a dor crônica a gente não pode dizer que essa é a tua causa. Numa dor aguda, ok, porque ela tem relação com a causa. E ela vai, dor aguda... vai persistir nos 3 meses. Exatamente. Falou, isso, por exemplo, a dor aguda, ela vai desaparecer com a causa que está gerando. Agora, uma dor crônica, eu não posso afirmar que a sobrecarga tecidual, a sobrecarga na perna, pode ser por uma outra compensação do outro lado. Isso é muito fraco. Isso é muito fraco a gente dar o diagnóstico assim. Quer ver um exemplo claro? Pega um paciente, por exemplo, vou utilizar um exemplo na minha prática. O paciente é um advogado, corre 10 quilômetros e aí ele chega pro treinador dele, que ele tem um treinador que dá planilha, e ele diz assim, eu quero fazer uma prova de 21, tá? Vai chegar lá, vai aumentar. Só que ele é um advogado, ele tem família, ele trabalha de 8 a 12 horas por dia, e aí ele chega no consultório e diz assim, eu tô com uma dor na frente do meu joelho, que é o que a gente chama de síndrome dolorosa no joelho, uma síndrome do patelo femoral que é bem comum em mulheres. Aí ele chega com essa dor. Eu não posso dizer, avaliando clinicamente, que a causa da dor dele pode ser por uma fraqueza do quadril ou pode ser porque ele não corre com o tronco um pouquinho inclinado. Isso são hipóteses. Não é que eu não vá tratar isso aí, eu vou tratar isso aí.
se está alterado eu vou tratar. Só que essa não é a causa. Pensa o seguinte, ele corria 10, ele corre 21 quilômetros agora. Ele tem que acordar um pouquinho mais cedo para treinar, ele tem família, ele não vai deixar o trabalho para treinar, ele vai acordar mais cedo. Então como é que é a qualidade de sono desse indivíduo? Como é que é a questão alimentar desse indivíduo? São então, multifatores. É multifatores. Eu não posso simplesmente afirmar que o que aparece num laudo de um exame de imagem, que aquelas nomenclaturas são apavorantes para os pacientes e muitas das vezes gera uma catastrofização, que aquilo ali é a dor dele. E Dr. Google, né, que a gente chama mais popular. Com certeza. E nem a questão da parte do fisioterapeuta dizer que é por uma sobrecarga. Outro exemplo prático assim que a gente vê e que saiu muito em mídia é o Kipchoge. Ele apresenta diversas alterações biomecânicas na corrida dele, só que ele não tem um sintoma. E se esse modelo que a gente utiliza como um parâmetro, né, para nosso raciocínio, que é o modelo cinesiopatológico, ele diz que a sobrecarga tecidual é o que gera o sintoma de dor. Pensando como profissional, eu deveria modificar a biomecânica para tirar dor. E não é assim que faz. Porque eu não modificaria a biomecânica do Kipchoge, do Bolt, que são caras que correm muito. O Kipchoge fez uma maratona, 42 km em menos de 2 horas. Então a gente tem que começar, que nem a Luísa falou, a pensar multifatorial, pensar o paciente como um todo. E essa relação dos exames de imagem, às vezes, né, pegar ali o laudo e jogar, é assustador, né? Às vezes a nomenclatura do diagnóstico, né? Mas a dor aumenta só com a pesquisa que ele faz do Google, né? Então... que entra as equipes multi, né, para tentar fechar um pouquinho isso, de complementar o tratamento do paciente. Sim, o tratamento da síndrome, então, da dor crônica, ela vem, então, envolvendo a parte médica, com a parte medicamentosa, né? Aí o fisioterapeuta com os recursos físicos para tratamento da dor e o manejo da dor. Também pode incluir, e com grande importância, né, o colega, então, psicólogo, que vem acompanhar a pessoa na parte dos transtornos psicológicos de humor, de depressão, de ansiedade, né? E também o que se vê muito hoje com excelentes resultados são as terapias alternativas, como a acupuntura, a meditação, né, a yoga também. Então são algumas práticas que podem vir a colaborar, contribuir com a maior parte das dores, né? Sim. Amenizar as dores. E pensando, Lu, para os métodos para avaliar essa dor crônica, quais que a gente tem hoje no mercado que a gente vai estar ajudando esse paciente? Popularmente, assim, então a gente sempre fala que não tem como tu sentir a dor do outro, né? A gente pode supor, pode ter uma ideia da dor que a pessoa sente, mas a dor ela é muito individual, então ela é subjetiva. Então não tem como tu dimensionar, não tem um teste físico que te diga, né, a dor, que te mensure a dor da pessoa. Então, geralmente, a gente utiliza escalas de dor, onde a pessoa descreve e enumera a sua dor, geralmente de 0 a 10, né, e ela é visual, então, geralmente, é de acordo com a descrição, o relato do paciente. Né? Então, a gente consegue ter uma ideia, supor a dor que ele sente, mas sentir a dor é subjetivo, a pessoa que sente a sua dor. Como a Lu falou ali, né, essa questão de dor é muito subjetivo. Eu tenho que respeitar a tua dor, a dor da Luísa, e o teu limiar é diferente do dela, assim como é diferente do meu, né? Então, o que a gente vê muito, às vezes, também em profissionais, por exemplo, mas a dor nem tem uma severidade tão alta, assim, né? Mas aquela dor é do paciente, não é minha. Eu tenho que respeitar essa dor do paciente, né? Como que eu faço para avaliar? Então, como a Luísa falou, classificando essa dor e dando uma qualidade para ela. No consultório, quando eu pego muito paciente com uma dor crônica que já vem de anos ou de meses, eu peço pro paciente me fazer algum diário. É claro que cada caso é um caso. Existem pacientes que eu construo isso e ele dá muita ênfase a essa informação. A realidade das pessoas são diferentes também, né? Com certeza. Então, por exemplo, assim, a pessoa quer me dar detalhe do detalhe do detalhe da dor. Porque é uma dor que eu acordar, eu pisei no chão, eu senti esse desconforto. Então, durante todo o dia ela me... Agora tem pessoas que não, que ela já dá uma característica muito mais rápida. Olha, senti tal momento, tanto... Eu já presenciei, assim, eu lembro quando a minha mãe estava hospitalizada, até a Lu atendeu ela, tem a régua da dor, a escala da dor, né? Então, vocês mostram ali para o paciente que dor você está sentindo. Se o paciente está hospitalizado, né, tem a conduta ali do médico, né, mas é legal que vocês também têm no tratamento ali, né? Sim, complementando o que o Rubens falou, por exemplo, nós temos, digamos que a mesma lesão no joelho, né,
olhando exames diagnósticos, a nossa lesão é exatamente igual, mas o teu biotipo é diferente do meu, a tua realidade é diferente da minha, né? O nosso dia a dia, as nossas atividades são diferentes, então a tua dor vai ser muito diferente da minha. Então a dor, o limiar da dor é diferente, tu pode sentir muito mais dor do que eu mais dor do que, né, do que tu, então isso é muito subjetivo. Então tem vários fatores que vão envolver. Uma coisa que é bem importante falar, assim, é a importância da família, tanto positivo quanto negativamente na vida da família, da vida da pessoa, do paciente que convive com a dor crônica, né? Porque muitas vezes ele é visto como aquele que tá sempre se queixando, ele tá sempre triste, ele tá sempre reclamando, é difícil de conversar com a dona fulana porque ela sempre reclama de dor. Então assim, que a gente tenha um olhar, né, também para essa pessoa e possa colocar no lugar, porque a dor crônica é uma coisa muito limitante e muito triste para quem convive com ela, né? Então que a gente também não faça um subjugamento da dor das pessoas e que a família possa também abraçar essa causa junto, porque o tratamento com o apoio da família é sempre mais valioso e sempre mais efetivo, né? Então assim, desde levar o paciente até a fisioterapia, incentivar que ele frequente o serviço de fisioterapia, incentivar que ele tome os remédios na hora certa, que ele se envolva com o seu tratamento, vai ser determinante para um resultado positivo, né? Então que a família sempre possa se envolver positivamente e não negativamente na vida desse paciente. E aí, estão gostando? Fiquem conosco e já voltamos. Agora o Strike, Centro de Entretenimento, além de todos os espaços diferenciados que vocês já conhecem, está lançando uma hamburgueria. É a Strike Burger e vocês vão poder pedir os melhores e mais saborosos lanches no conforto de suas casas. Basta ligar para um dos nossos números que estão aqui embaixo, telefone, WhatsApp ou pelo nosso site, mas se quer comodidade e agilidade mesmo, peça pelo aplicativo Tia Delivery. É muito simples, basta você entrar no aplicativo, fazer um cadastro rápido caso você não seja cadastrado, clicar no ícone Strike Burger e selecionar um de nossos deliciosos lanches. E pronto, logo o melhor e mais saboroso lanche de Guaíba e região estará na sua casa. Strike Burger, dê um strike na sua força! Estamos de volta então com o nosso programa Saúde e Longevidade, hoje falando sobre dor crônica com os meus convidados Luísa Deik, José Rubens Zambelli. Gostaria que tu falasse para nós sobre o julgamento da dor, né? Que é tão difícil essa parte do julgamento e a gente ter esse critério de analisar a dor do outro. Assim como a Luísa falou, né, eu não posso julgar o teu limiar de dor, assim como o familiar também. Às vezes a pessoa ela é muito vista na família, que a pessoa está sempre com dor. O fulano vai chegar no almoço familiar, agora em pandemia não se tem, mas antes de pandemia, né? O fulano vai vir aqui, tá sempre com dor, a tia que está sempre com dor. A gente tem que respeitar, porque a dor é da pessoa, né? Hoje o que se é feito com tratamentos assim? A equipe multidisciplinar, mas é feito também muito terapias cognitivas comportamentais, exercícios e atividades que comecem a modificar hábitos desses indivíduos. Por exemplo, o paciente que é muito tempo sentado, indica para ele uma caminhada, indica para ele algum exercício. O paciente que fica muito tempo no celular, porque é uma coisa que nos desperta muito a luz do celular, que ao deitar fica muito tempo, começa a modificar nesse paciente, eu sinto uma dor, uma tensão na cervical, ao acordar todo dia de manhã. Avaliar os hábitos de vida, né? Os hábitos de vida. Aí começa a modificar. Quem sabe tu troca por um livro, fica um pouco tempo no celular, começa a pegar um livro. É claro que eu, como profissional, eu não vou intervir, tu tem que fazer, eu não vou impor. Mas de alguma forma, antes de ser um fisioterapeuta, uma nutricionista, a gente tem que pensar o seguinte, que a gente é um profissional da saúde, a gente tem que educar esse paciente para ver a melhora dele. Até porque ele passa um pequeno período do dia e poucas vezes por semana com a gente. Então o resto da lição tem que ser feito em casa, né? Então os hábitos têm que ser mudados. Dentro dos hábitos, assim, vocês falaram várias dicas, né? E entre elas a qualidade do sono também interfere, assim como a luz do celular, né? Desligar minutos antes. Cura sono, hábitos do dia a dia. Uma coisa muito importante, um exemplo prático, assim, eu trabalho muito com triatlo e Ironman. Já atendi profissionais, assim, e atletas que chegavam na clínica e, como a Lu falou, assim, ele fica muito tempo conosco no consultório, né? E aí a gente ganha o profissional para apagar o incêndio dele andando. É como se tu tá arrumando um avião voando.
né? Aí tu pega o seguinte, o paciente... Aí tu pega o paciente para chegar lá na clínica, ele quer fazer uma sessão de recover, né? Quando a gente vai tratar a parte biológica do recover, o paciente ele tem uma demanda muito alta de exercício, aí a gente, para avaliar, pensa numa relação de capacidade e demanda. Capacidade é toda a carga de treino que ele faz, semanal, e demanda é alguma atividade que ele impôs ali. E aí gera nele uma fadiga, ele está num limiar muito alto de fadiga e cansaço. Ele chega na clínica para a gente tratar isso daí. A gente vai com terapias, seja com massagem esportiva, com manipulação miofascial, com laser ou com botas de compressão, vai aliviar aquilo ali. Só que o paciente no outro dia relatava a mesma coisa. Aí eu ainda continuo com essa dor. Daí eu vou começar a ver o paciente como um todo, no modelo multidimensional, no raciocínio multidimensional, ou o raciocínio biopsicossocial. Eu perguntei para ele assim, ó, como que é a tua qualidade de sono? Eu sou professor universitário, orientador de doutorado e mestrado. Então eu durmo 3 horas por noite, né? Aí o que está causando aí? É mais fácil ele, que é um cara que treina para triatlon e Ironman, que tem um volume muito alto de treino, intensidade forte, resistência, fazer o quê? Quem sabe a gente modifica algumas horas no teu sono, tentar aumentar um pouquinho mais no teu sono. Eu posso tratar a parte biológica, posso tratar aquilo ali, vai resolver, mas em seguida vai vir de novo, porque tem um outro fator associado, que é a qualidade de sono. Que é muito importante, né? E essa rotina, né? Desde criança, que depois vai cair lá na longevidade. Mas é muito importante o sono e as rotinas, né? E pensando em atletas de alto rendimento, assim como tu trata, né? Esse olhar, né? E como tu colocou muito bem, o olhar do profissional da saúde, que nós estamos aqui como profissionais da saúde, né? Então a gente acaba sendo um combo, né? Que vocês têm muita sorte. A gente tá lá 1, 2 vezes por semana, dependendo do paciente, vocês todos os dias, né, Lu? 3, enfim, aquele convívio diário, a gente se apega com o paciente, a gente acaba conhecendo ele através do... Se envolve com as histórias das pessoas, né? Isso. E o vínculo é muito importante, assim, pro atendimento, a questão da empatia, né? Eu conheço o Zé já, do tempo da faculdade, mas a Lu, eu pude acompanhar ela no convívio diário, né, com a minha mãe, então, assim, é admirável, sabe? O tratamento, o profissional fisioterapeuta, sabe? Então eu estou muito feliz de estar aqui contribuindo com vocês, falando desse assunto que de certa forma é tão polêmico, né? Que é aquela dor que a gente não pode subjugar da pessoa, né? Aquela dor, mas o quanto a gente pode salvar de certa forma aquele paciente, né? Então, coisa importante que tu falou ali é, ao mesmo tempo que eu trabalho com atletas de alto rendimento, eu trabalho com atletas que estão no início da carreira, aqueles jovens que estão com 16 anos, que estão fazendo peneirão para jogar bola, para jogar futebol. E não só corrida, mas não só corrida, mas diversas modalidades. Aí pega um paciente assim, a gente respeita a questão da dor dele, mas a gente também ganha um respeito muito grande pela família. Hoje eu recebo mensagens, a minha rotina hoje é assim, o paciente vai no máximo na clínica de 2 a 3 vezes a semana, que são os pós-operatórios. Se é paciente com alguma queixa de sintoma, a gente coloca o paciente 1 vez por semana, 15 dias, mas a gente bota muita questão de exercício e educação em casa. Nós vamos começar a modificar o hábito. Esse é um modelo mais australiano e mais americano. Então, hoje eu recebo mensagem de pais, às vezes de aluno, meu filho teve um entorse de tornozelo, o que eu faço? Será que eu já tenho que ir? Não, vamos avaliar. A tecnologia é muito grande, me manda uma foto, né? Agora vem na clínica. Em algum período agora, algum tempo a gente teve que se adaptar a atender online, né? Não é uma coisa maravilhosa como a gente está com o paciente. Quebra um galho. Mas é um quebra-galho. Mas aí pega assim, o paciente, eu tive uma crise de dor, o que eu posso fazer? Manda uma mensagem, olha, não tem necessidade de vir aqui agora, nesse momento, quem sabe a gente deixa, vamos ver um tempo se ela vai diminuir. Até vocês estarem se adaptando nesse período da pandemia. Né? E falando em pandemia também, que a gente então teve aí um período bem longo, muitos ainda estão em casa de quarentena, né, estão em isolamento, é um momento também que esses quadros de dor tendem a se agravar, né, porque é um momento para quem não apresentava antes de novas dores físicas, emocionais, né? E que envolve também muita ansiedade, a depressão aumentada, quem já tem, ou novos episódios, novos casos de depressão. Então,
associado ainda agora ao inverno. Agora estamos passando por um veranico de junho, né? Tá calor hoje. Mas o inverno é um período em que as pessoas tendem a ter mais dores também, a dor tende a se agravar, né? Porque nos encolhemos, porque os tecidos moles ficam mais rígidos, então é um momento que as pessoas vêm apresentar mais dor. Então é importante falar que os recursos estão aí, que as pessoas têm que procurar pelos recursos, né? Que ter dor não é normal, nem de longe, mesmo sendo uma dor crônica, a pessoa tem que procurar ajuda, e que existem muitos recursos modernos e muitos profissionais dispostos a ajudar essas pessoas, né? E aproveitando a tua deixa, Lu, como é que está a função dos tratamentos hoje, né? O que temos hoje de tratamento, tanto do convencional quanto mais moderno? Então, geralmente o paciente chega pra gente já com atendimento médico, então acompanhamento medicamentoso também com o seu médico. Começamos então com o manejo da parte mais manipulativa da dor, né? Tratamento para dor com equipamentos elétricos e terapia manual. E para depois então a gente evoluir para a parte de cinesioterapia, que é a parte de exercício, né? Onde a gente vai ganhar então mobilidade, força, alongamento, flexibilidade, para diminuir mais a dor do paciente. Então a gente associa técnicas de analgesia, manipulativas, eletroestimulação, eletroterapia, com a cinesioterapia, que é o exercício, né? E a base de tudo sempre vai ser a atividade física, o exercício, né, regular, não só quando está com dor, mas preventivamente e para a vida toda. Então a gente sabe que o sedentarismo hoje é um agravante das dores, né, físicas. E a tua parte, Zé, como é que tu que é já voltado mais para o atleta, né? Alguns que estão começando e alguns que já são de alto rendimento também, e dá esse start, como é que funciona, esse pause de certa forma durante a pandemia, como é que está sendo? Por exemplo, que a Lu falou ali sobre alguns tratamentos. Na minha realidade, o profissional ele já me procura, ele já vai direto. Talvez aí a gente já eles nos buscam como um profissional de primeira linha. Aí talvez, se necessário, a gente pedir algum exame complementar para complementar a avaliação, a gente coloca junto um médico, solicita um exame de imagem, ou se for particular, a gente mesmo, o fisioterapeuta, pode solicitar, mas o nosso tratamento é um pouco diferente. Eu trabalho muito com questão de exercício, muito com reorganização biomecânica, muito com deixar o paciente compreender que ele também é responsável pelo seu tratamento, não só eu. Então ele também, olha, aqui chegou com uma crise de dor, a gente amenizou o sintoma de dor, seja com terapia manual, seja com técnicas complementares de analgesias, mas o meu objetivo sempre com o paciente é deixar ele independente. Tu vai receber temas de casa, tais e tais exercícios são filmados, são feitos para ele. É um trabalho em equipe, fisioterapeuta e paciente. Então, ele tá assumindo também. Ele se compromete com o tratamento. Se compromete com o tratamento, ele está assumindo aquilo ali para ele. Aí, na próxima consulta, ele chega lá na clínica e a gente diz, como é que foi os deveres de casa? A gente sabe direitinho quem faz e quem não faz, né? E o importante é também a escolha do profissional, né? Então, escolha alguém de confiança, sua confiança, né? E que se envolva com o quadro, que se envolva com o tratamento, né? A gente sabe que hoje a fisioterapia não é mais o choquezinho de antigamente, vai lá e bota um choquezinho. Não, a gente tem N recursos para tratamento da dor, né? Tem cursos muito específicos para dor na área da fisioterapia, então não se contentem com um atendimento muito básico em que a pessoa não coloca a mão e não manipula onde está a dor e coloca só o famoso choquezinho, que é o nosso TENS, né? Como eu disse assim, a gente ganha para manter a máquina andando, que nem o avião tá andando, eu tô lá consertando o avião, né? Eu trabalho com uma população de traumatortopedia, que é a musculoesquelética, mas 90% do meu público é atleta, então eles não querem parar de correr. E tem que ter resultado. E tem que ter resultado. Eles não querem parar de jogar futebol, eles não querem parar de jogar o tênis, eles não querem parar de jogar o beach tênis, o triatlo eles não vão reduzir. O que a gente vai fazer como profissional? Eu vou mexer num controle de carga, que tem muito exercício, vamos reduzir esse exercício. A dor tá muito acentuada, é no gesto da mecânica da corrida que está alterado. O que eu posso mexer na corrida dele que vai aliviar aquele sintoma de dor? Não é só na corrida, é o tênis. O que eu posso modificar na raquete dessa pessoa, desse atleta, que vai modificar, ou talvez o grip está muito apertado, ou a posição que ele vai fazer ali, o que a gente pode modificar? E desde o atleta até a dona de casa. Dona de casa é a mesma coisa. Então, assim, a ideia não é que ela não vai poder fazer mais nada, a ideia é dar qualidade de vida, dar, né, condições físicas de que ela consiga fazer as atividades dela em casa. E tu está agora puxando o gancho para a dona de casa, a Lu atende muito a domicílio também, né? Então, assim, tu consegue observar bem o movimento desde quando tá lavando a louça até quando tá calçando os tênis.
Dizer para a pessoa que já tem a sua rotina de vida, não, a senhora não pode mais fazer isso. A gente vai ter que adaptar a nova realidade de dor, né, a um tratamento que ela tenha suporte físico para continuar desenvolvendo aquelas atividades, sem dor, com o mínimo de dor possível, né? Então, bem importante, assim, que a pessoa tenha confiança em quem está atendendo ela, que procure um serviço de qualidade, né, que não se contente com um serviço qualquer, para que ela tenha uma vida com qualidade, que ela tenha qualidade de vida, né, dias com menos dores. Então, de dor crônica, nos dias atuais, a gente tem muitos manejos a serem feitos. A pessoa que não se conforma a ter dor, não adianta, eu vou ter dor mesmo. Não, sempre tem o que ser feito, né? Sempre tem o que... E como a gente falou aqui, o exercício é o tratamento ouro para dor crônica. Sempre. Atividade física é a base. Tipo de exercício? Qualquer tipo de atividade que a pessoa gosta. Regular. Regular. Por exemplo, eu gosto de natação, vai nadar. Eu gosto de fazer pilates, vai fazer pilates. Eu gosto de correr, vai correr. Mas o profissional tal falou que eu não posso correr. Por que não pode correr? Existem profissionais capacitados que vão modificar na corrida, que vão modificar adaptar o treino para aquele perfil. Vão adaptar o treino, alguma coisa pro perfil do paciente. Então, a pessoa que tem o diagnóstico, vai ter o diagnóstico do médico, primeiramente. Segundo passo, procurar o fisioterapeuta, fazer o acompanhamento e, posterior, então, vai procurar um profissional. Começa com o tratamento fisioterapêutico, para depois escolher a atividade física mais adequada, né? Ou que menos odeie, que nem eu brinco. Eu não gosto de nada, então eu escolhi a que tu menos odeia. Por exemplo, que dê prazer. Na minha realidade já é um pouquinho diferente. A gente é procurado de primeira linha, então já vai direto no fisioterapeuta. Como a gente trabalha com movimento, a gente já consegue educar o paciente e mostrar para ele que o que vai... No teu caso, os pacientes vão em ti primeiro, nem vão no médico, já vão em ti. Em caso de pós-operatório, é óbvio que vai direto no médico, que é o médico que realiza o procedimento cirúrgico, mas a população atleta normalmente procura diretamente o fisioterapeuta. É interessante mesclar, né, essas curiosidades, de certa forma, dentro um pouco diferentes. Mas é uma coisa ainda que a gente, eu sempre brinco assim, o fisioterapeuta um tempo atrás tinha aquela coisa, o médico é inimigo do fisioterapeuta, nunca. A gente cada um nas suas áreas, mas a gente é um conjunto para ver a melhora do paciente. Eu tenho contato no meu celular de médicos que muitas das vezes o paciente chegou no meu consultório, chegou lá na clínica, no instituto, né? O que acontece? Primeira coisa, quem é o teu treinador? Fulano de tal. A gente já conhece às vezes. Quem é o teu médico? Fulano de tal. Tu faz um acompanhamento nutricional com quem? Também. Tem alguma alteração psicológica, toma uma medicação controlada, a gente vai contratar. Não é ser invasivo na vida do paciente, mas é entender e ver que o meu paciente, com um conjunto de profissionais, a gente vai melhorar a qualidade de vida dele. Tudo em perfeitas colocações, né? E, bom, gostaram? Infelizmente, eu vou ter que encerrar esse bate-papo, porque tá muito gostoso, muito agradável. Profissionais renomados, assim, conhecimento total no assunto, né? E eu sou muito grata por tê-los aqui hoje, nesse momento aqui, contribuindo com o nosso programa aqui, Saúde e Longevidade. Luísa Deik, muito obrigada, então, pelo teu tempo de vir aqui, contribuindo mais uma vez com a TV Costa Doce, com o teu carinho, né, com o teu espaço, que é maravilhoso aqui, teu trabalho. Muito obrigada. Zé Rubens Zambelli, muito obrigada, então, pela tua contribuição, pelo teu tempo durante a semana, né, que às vezes é mais puxado, ter vindo aqui contribuir com teu conhecimento, com teu tempo. Muito obrigada mesmo. Sei pelo convite, poder contribuir com vocês. Coloco a minha clínica também à disposição, né? Nós trabalhamos com uma equipe multidisciplinar, então com nutri, psico, fono, físio, quiropraxista, educadores físicos, então é interessante ter no mesmo ambiente, é fácil esse acesso, é fácil essa comunicação entre os profissionais, então isso facilita a reabilitação e recuperação dos pacientes. Deixa o número para contato. Deixa sim, então o nosso Instagram é estúdio_reabilitar, né? E o nosso telefone de contato é o 51 3055 5330. Atendemos pacientes de toda a região metropolitana, né, Barra do Ribeiro, Eldorado, Sertão Santana, Mariana Pimentel, a domicílio. Estamos à disposição. Ai, ótimo. Zé, por favor. O nosso Instagram é @Instituto Biomec ou @Zé Rubens Zambelli. Você pode encaminhar ali que a gente, no link quando entra no perfil do Instagram, já tem acesso ao WhatsApp ali, já vai direto para as consultas, tá? A gente também trabalha com diversos pacientes, mais na área de traumatortopedia esportiva, né, voltado aos atletas. Gostaria então de agradecer, né, para encerrar esse momento de hoje, além dos meus convidados, a Casa Strike, que nos disponibiliza esse cenário aqui maravilhoso, ao Preto,
cumprimento, meu abraço. De acordo com esse período da pandemia que estamos vivendo agora no nosso município, que ficou das 11 às 14 horas, de segunda a sábado, e das 17 às 22, tá? É cardápio completo, sendo que aos domingos eles servem galeto, massas, panquecas também, e o horário fica das 11 às 15 horas, tá? E o cardápio é super variado, pizzas, hambúrgueres, laminutas, enfim. Além, bom, os serviços estão fechados, né, ali do boliche, mas o cardápio está totalmente disponível. Agradecer também a Empório Stelle, ao Norberto, que fizeram minha make, meu cabelo, Clínica Dr. João Colares também, que está como colaborador nesse programa, né? Quem quiser me seguir, acompanhar lá também, eu vou deixar o meu arroba Inajara, e Iná com 3A Soares. Então, esse foi o nosso bate-papo de hoje. Espero que tenham gostado sobre dor crônica. Fiquem sempre conosco, né? A partir das quartas-feiras, às 20 horas, e todas as plataformas digitais da nossa TV Costa Doce. Forte abraço, fiquem com Deus. Completo açougue com carnes de qualidade e procedência. Padaria sempre com pão quentinho, novidades todos os dias para o seu café. Todos os sábados, as famosas feiras de doces e salgados. E aos domingos, aquele churrasco ao meio-dia, feito com carinho para você e sua família. Quer economia, qualidade e atendimento diferenciado? Ebenezer Mini Mercado e Açougue, Avenida Santa Clara, 432, Jardim dos Lagos.